Cantares capítulo 2, verso 10. 2:10. Aleluia. A palavra de Deus, nós vamos ler até o verso 14. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Amém? Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor possa nos dar entendimento, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de entender a tua palavra, porque tu mesmo disseste, Senhor, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, as aves dos céus vêm e roubam a semente. E nós oramos, Senhor, para que essa semente não seja roubada, que possamos entender a tua palavra, que possamos compreender a tua palavra. Pega-nos por dentro nessa noite, Senhor. E da mesma forma que o Senhor soprou entendimento aos seus discípulos, sopra entendimento a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós queremos mergulhar o nosso coração sobre mudança de ciclo, mudança de estação. A palavra de Deus, esse texto que acabamos de ler, ele está falando de uma mudança de estação. O autor diz assim: o inverno já passou, o frio já passou, agora está acontecendo uma mudança. E ele começa a falar sobre essa mudança. Ele começa a explicar essa mudança. Ele diz assim: ó, o inverno se foi, a chuva agora já cessou, as flores já aparecem na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Ele fala da figueira que já floresceu. Então ele está falando de mudança de ciclo, de mudança de estação. E nós queremos mergulhar no nosso coração exatamente sobre isso, sobre mudanças, sobre transformações, sobre o tempo que Deus determina para que encerre um ciclo e um novo ciclo se inicia. Encerra uma mudança e um novo tempo chega. O apóstolo Paulo, numa ocasião, ele escreve para Timóteo, e ele diz para Timóteo: Timóteo, o inverno está chegando, venha me ver antes do inverno, traga a minha capa. Ele estava preso, e Paulo imaginou que lá naquela prisão ele iria passar muito frio. Então ele pede para Timóteo: venha me ver e traga a minha capa. Então, quando acontece mudança de estação, mudança de ciclo, ele nos impulsiona, ele nos empurra a também mudar de atitude, a também mudar a nossa visão, a também mudar o nosso estilo de vida. Então nós estamos agora no verão. Logo logo o verão termina. E antes de chegar o inverno,
tem uma estação intermediária para nos avisar, para nos preparar para a chegada do frio. Então vem o outono. E o outono, e durante o outono a gente experimenta, como a gente diz, aquele efeito cebola. De manhã é frio, de noite é frio, de dia é quente. Então você passa o dia pondo o casaco, tirando o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Parece um filme do Kung Fu lá. Põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Mas nos preparando, nos sinalizando que vai chegar o frio, que vai chegar o inverno. E quando o inverno chegar, nós não vamos poder andar como nós andamos no verão. Nós não vamos poder andar de bermuda, nós não vamos poder andar de camisa de manga. Nós vamos nos proteger, nós vamos nos vestir, nós vamos nos agasalhar. E os mais friolentos põem 4 blusas, os menos friolentos põem menos, e põe roupa por baixo, põe roupa por cima, porque precisa se preparar para aquela estação. A natureza, ela foi criada por Deus para ela sofrer as alterações das estações. A natureza, Deus colocou na natureza essas mudanças de estações. Então a gente sabe, quando chega a primavera, logo que passa o inverno, que o autor fala, quem vive no campo pode observar melhor essas alterações de mudanças de estações. Toda a criação, ela se prepara para um período de procriação, um período de fertilidade, um período de fecundação. Os animais, a natureza, as plantas, elas se preparam para viver esse período, essa estação. Quando chega a primavera, é o período em que os animais começam a procriar, em que o autor fala, a figueira já está com seus frutos, os pássaros já estão cantando. Quando passa o inverno, quando termina a estação do inverno, chega a estação da alegria. Então toda a natureza, ela foi criada para se mover nessas mudanças de estação, nessas mudanças, nessas transformações que ocorrem a cada nova estação. Porque cada nova estação, ela é marcada por transformações. As transformações ocorrem, muitas delas drásticas, como ocorre, por exemplo, no outono. Como é que a gente sabe que chegou o outono? O que a gente percebe na natureza? As folhas começam a cair, e aquelas árvores que são lindas, que são cheias de folhas, elas começam a perder as suas folhas, começam a perder a sua beleza, porque vai chegar o frio. Então é essa transformação que ocorre para sinalizar que está acontecendo uma transformação, está acontecendo uma mudança de ciclo, uma mudança de estação. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, a vida de José, e nós vamos tomar a vida de José como um exemplo do que Deus faz na nossa vida. Porque da mesma forma que a natureza, ela é movida por mudanças de estações, a nossa vida com Deus também. A nossa vida com Deus não é muito diferente. Deus nos leva a viver novos ciclos, novas estações, a nos conduzir a um novo nível. E cada vez que Deus nos leva para um novo nível, a uma nova estação, a um novo ciclo, eventos acontecem. Então, se nós pegarmos a vida de José, que todos nós conhecemos, nós vamos ver que a vida de José era uma maravilha. Ele era o filho mais novo, o pai preparava as túnicas, dava para ele, recebia toda a atenção, principalmente do seu pai. Ele era o filho mais novo,
José não tinha uma vida difícil. A vida de José era uma beleza, uma vida tranquila. Os irmãos faziam um trabalho pesado, mas ele não. Até o dia em que Deus mostra para ele o propósito. E aí Deus traz a ele através dos sonhos o que vai acontecer com ele. E Deus fala com ele através dos sonhos. E quando ele conta para a família aqueles sonhos, todo mundo entende o significado dos sonhos de José. Todo mundo entende do que José está falando. Todos entendem o propósito. Até o pai diz: então quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar a ti, e que você vai estar numa posição superior a nossa, numa posição de governo? Todos entenderam. Agora, para chegar até esse propósito, José teve que passar por um processo. E o processo de Deus preparar José, treinar José para o propósito, ele foi dividido por várias estações, vários ciclos. O primeiro, José foi tomado de surpresa quando ele vai ver os irmãos no campo, e os irmãos planejam a sua morte, arrancam a túnica, jogam ele dentro daquele poço, daquela cisterna, e ele fica ali uma noite inteira. Aí você imagine José, um moço tranquilo, que tinha uma vida tranquila, que devia ter uma cama gostosa para dormir, e aquela noite ele fica lá naquela cisterna. Os irmãos voltam para casa, matam um carneiro, matam um animal, sujam a túnica de sangue, levam para o pai, dizem que o filho morreu, e José está lá na cisterna. No dia seguinte eles vêm para matar José. E aí um dos seus irmãos, se não me engano foi Benjamim, ele diz: não, nós não vamos fazer isso. Não, nós não vamos matar o nosso irmão. E ele consegue convencer os irmãos a não matar José. Mas eles então percebem uma caravana que passava por ali, e eles vendem José. Então, se nós olharmos, se nós fizermos uma visão panorâmica na vida de José, nós vamos ver que esse primeiro ciclo, ele começa naquela traição e ele encerra na chegada do Egito. Ali terminou o primeiro ciclo. E é interessante a gente perceber, queridos, que um ciclo, ele pode durar o tempo que Deus quiser. Assim como Deus fez um mosquito que incomoda a gente, e ele só tem um ciclo de vida de 24 horas. E incomoda a gente. Aí você diz: mas eu ganho veneno, eu mato. Você matou o de ontem, mas o de hoje não. O de hoje você não matou ainda. Hoje nasceu outro. Tem mais. E assim como existem animais como a tartaruga que vive 150 anos, um ciclo ele pode demorar alguns dias, algumas semanas, ou alguns meses ou anos. E aí nós vemos José chegar no Egito. E o primeiro trabalho de José na casa de Potifar, ali inicia um novo ciclo, uma mudança. Ele começa a trabalhar no campo, a plantar, é entregue para ele uma faixa de terra para ele plantar. E então o responsável por José percebe que tudo que José fazia, Deus abençoava, prosperava. Porque José trabalhava no mesmo tipo de terra que os outros, mas a terra que José plantava, ela produzia, ela tinha uma capacidade de produção muito grande. E aí aquele tempo foi um tempo difícil, porque José não trabalhava no pesado. Ele teve que trabalhar na enxada. Ele teve que cuidar da terra, ele teve que cuidar da área que ele plantava. Estava tudo muito bem. Aí vem uma nova mudança. Ele é levado para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele também, esse novo ciclo, também é um ciclo tranquilo. Ele continua sendo escravo, mas agora ele não está lá no sol.
Ele não está lá no tempo ruim. Ele agora tem que administrar os bens, a casa, tudo que Potifar possui. Agora ele não fica no sol. Agora a vida dele melhorou um pouco. E assim foi por um bom tempo, até que o novo ciclo começa. O que acontece com José? Mulher de Potifar. A mulher de Potifar começa. E ele dizia: não, o Potifar mandou eu cuidar das coisas, não inclui você. Até que acontece a situação em que ele é acusado injustamente. Um novo ciclo, mudança drástica. Agora ele sai da casa e vai ser preso. Ele está preso, acusado de um crime hediondo. E o certo, ele deveria ser condenado à morte. Mas lá na prisão, a coisa ficou difícil agora. Ele está preso. Ele pode ter vivido naquela prisão, preconceito. Mas novamente, tudo que José faz, Deus abençoa. Tudo que José faz, Deus abençoa. Então as coisas começam, o carcereiro começa a perceber que aquele moço, ele tem uma capacidade de administrar. Então ele vai deixando José administrar o presídio, o lugar onde ele está preso. Aí você vê, queridos, qual era o propósito de Deus para José? Administrar as riquezas do Egito. Através desse ato de administrar, ele salvaria os antepassados do Salvador. Então todo o processo na vida de José, em todo o tempo do processo de José, Deus preparou, Deus treinou José para administrar. Ele administrou o campo, ele administrou a casa de Potifar, ele administrou o presídio, a casa de prisão, e lá ele ficou até que foi chamado para se apresentar ao faraó, e dali da prisão ele saiu para administrar o Egito. Vários ciclos. Cada vez aconteceram mudanças, cada vez aconteceram transformações. Então uma coisa que você precisa entender: a nossa vida também é gerada por ciclos, por mudanças, por transformações. O objetivo de Deus, quando Ele nos leva para um novo ciclo, para uma nova estação, é nos conduzir a um novo nível de relacionamento com Ele. Um novo nível de relacionamento com Ele. Um novo ciclo não significa que agora tudo vai ficar legal, agora não vai ter mais problema. Não é isso que significa. Significa que Deus vai te levar para um novo nível de relacionamento com Ele. E para esse novo nível de relacionamento, você vai ter que orar mais. Você vai ter que buscar mais. Você vai ter que chorar mais. E às vezes Deus vai te tirar do ruim e vai te colocar no pior. Para isso, às vezes Deus vai te tirar do ruim e vai te colocar no pior, para que você busque a Ele, para que você entre nesse nível que Ele quer te conduzir. Então você olha para José e você vê que, embora na prisão, que embora como escravo, embora ele vivendo o que viveu, ele sempre estava orando, e Deus sempre vinha e se revelava para José. Deus sempre vinha e sinalizava para José. Então quando acontece uma mudança de ciclo, uma mudança de estação na sua vida, Deus pode te tirar do ruim e te colocar no bom. Como Ele fez a primeira vez, tirou José da cisterna e levou lá para o campo. Ele é escravo, mas ele está lá, está tranquilo. Como Ele fez na segunda vez, tirou do campo e colocou dentro da casa de Potifar. Se fosse hoje, né, tinha ar-condicionado, tinha tudo legal. Mas aí quando tudo estava bem, Deus mudou de ciclo. Daí Ele tirou do bom e colocou no ruim. Aí ele foi preso. Agora, nós precisamos entender
nós precisamos entender que Deus vai nos conduzir a essas mudanças. E a gente precisa estar atento, do mesmo jeito que você fica atento quando acontecem as mudanças de estações do clima. A gente sabe que daqui a 2 ou 3 meses você vai entrar por essa porta cheio de blusão, porque vai chegar o frio. E você sabe que vai ser assim. E esse ventilador vai ficar desligado uns 4 ou 5 meses. Deus o livre se alguém ligar esse ventilador na época do frio. Da mesma forma que você fica atento às mudanças de estação na natureza, você precisa perceber quando Deus está mudando você, a sua vida, a sua família, o seu ministério está mudando de estação. Porque Ele vai sinalizar. Ele vai sinalizar que você está mudando de ciclo. Ele vai apontar e você precisa perceber: Deus está me conduzindo a um novo nível. As mudanças que você está vivendo, preste atenção. Há 5 anos e meio atrás, quando nós tivemos um encontro com o Evangelho do Reino, e durante aquele um ano e meio, que foi o impacto do Reino na nossa vida, falo por mim, pela minha família, eu pensava que Deus ia me matar. Não, Deus quer me matar, porque não tem outro jeito. A minha impressão eu não sei se você já viu corear algum animal, arrancar o couro assim, tira o couro fora, ou quem limpa, arranca o couro inteiro, ou algum outro animal de caça, você arranca o couro inteiro. Era assim que eu pensava: Deus está me arrancando o couro. Ou então quem limpa peixe, que tem que botar a mão dentro das tripas, assim, arrancar tudo fora. Eu pensava que Deus estava me revirando, e que eu não ia suportar. Hoje eu sei que é o processo, mas eu pensava que não ia, porque quem está no processo, pensa que o processo nunca vai terminar. Então eu imagino que José deve ter pensado que aquela noite lá na cisterna nunca ia terminar. Ele pode ter pensado que os dias e noites naquele presídio nunca iam terminar. Mas todo ciclo tem um começo, meio e fim. Todo ciclo é assim, na própria natureza é assim. As mulheres entendem melhor do que eu quando fala de ciclos. Todos os meses a mulher vive um período de mudanças de ciclo. E quando não acontece a fecundação do óvulo, o corpo precisa colocar para fora. Então as mulheres sabem que antes de chegar o ciclo, existem mudanças. As mulheres mais novas não percebem, mas as de mais idade percebem que vai chegar a TPM. A natureza sinaliza, existem mudanças hormonais. Então as coisas caem da mão. Aquele tempo do mês que as mulheres quebram copo, quebram prato, quebram panela, as coisas escapam da mão. Por causa disso, das alterações no organismo, se preparando para uma mudança de ciclo, se preparando para as transformações. Quantas vezes a pastora recebeu lá no gabinete, as mulheres chegavam lá chorando: eu vou me separar, eu não quero mais, eu não sei o quê. E a pastora, que é esperta, ela começava a perguntar: irmã, o senhor não está assim, não está assim? A senhora não está na TPM, a senhora não... pois é. Então, irmã, a senhora vai para casa, vai orar, volta daqui a 15 dias para nós ter essa conversa de novo. Não faz nada agora, porque é o período que a mulher está muito sensível, e aí por nada está brigando, por nada as coisas estão acontecendo. Então ela dizia: vai para casa, irmã, vai orar, descanse. Daqui uns 10, 15 dias a senhora volta aqui, daí sempre tem essa conversa de novo, se a senhora deve ou não se separar. As mudanças. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa, querido. Você precisa entender quando Deus está fazendo, promovendo mudanças na sua vida, te conduzindo para uma nova estação, e você não percebe. Porque o autor de Cantares diz: olha, terminou a chuva,
os pássaros estão cantando, a figueira está florescendo, o tempo de cantar chegou, o inverno já se foi. Ele está dizendo que aconteceram mudanças, e essas mudanças sinalizavam uma nova estação. Agora a pergunta é: se Deus te leva para um novo nível, se Deus te leva para uma nova estação, o que você vai fazer? Porque você pode não perceber, você pode não notar o que Deus está fazendo, você pode estar tão absorvido na sua vida que não percebe que Deus está te conduzindo para um novo nível, que Deus está te chamando para um nível mais alto e mais profundo de relacionamento com Ele. Porque é certo, querido, a cada novo ciclo, a cada nova estação, saúde, irmão, a cada novo ciclo, a cada nova estação, você vai precisar ter um envolvimento maior com Deus, para você suportar aquele tempo. Então, naquele primeiro, lá no começo, no primeiro impacto no reino, e isso ficou tão marcado em nós que a gente lembra, a gente nunca esquece. Mas depois daquilo ali, a gente já passou lutas piores, maiores do que aquela, muito maiores do que aquelas, mas que havia agora um fundamento, havia agora uma base que nos faz lidar melhor com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com as situações difíceis. Agora a gente não se desespera mais, a gente sabe que Deus está no controle. A gente sabe que se terminar a comida hoje, amanhã vai ter comida para comer. A gente sabe que se hoje terminar o dinheiro, de alguma forma Deus vai prover. Agora lá atrás, quando a gente não sabia o que Deus ia fazer, a gente ficava apavorado, a gente ficava assustado, a gente ficava com medo. Então a palavra fala dessas estações, a palavra fala dessas mudanças. Agora, nesse exato momento, há alguns meses, Deus está fazendo uma mudança de ciclo. Se você parar e observar a sua vida, o que aconteceu nesses últimos 2, 3 meses? Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e de repente alguma coisa aconteceu, e uma sequência de situações viraram a sua vida. Uma sequência de situações reverteram a sua vida. Então alguém estava trabalhando, agora está desempregado. Alguém estava desempregado, agora está trabalhando. Você consegue entender isso? Se você parar, das pessoas que você conhece aqui, você parar, você vai observar 2, 3 meses, você vai ver que Deus foi conduzindo a uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, e nem eu tinha percebido. Esses dias eu estava lá trabalhando e Deus me disse: você sabe que vocês estão vivendo uma mudança de ciclo? Eu disse: como assim? Olha a tua volta, olha o que está acontecendo. E eu comecei a pensar, a lembrar de um, do outro, eu disse: mas não é verdade? Estamos vivendo uma mudança de ciclo, uma mudança de estação. Deus está mudando todas as coisas. As coisas estão mudando de lugar. Aquilo que você tinha convicções, certezas, Deus mudou, Deus virou da cabeça para baixo, Deus reverteu as coisas. E aí de repente você fica meio perdido, mas como assim? Como é que é isso? Aí o que Deus quer que você faça? Que você mergulhe nele, que você busque Ele, que você busque revelação, que você busque entendimento. Senhor, o que está acontecendo? Porque quando acontecem coisas, irmãos, a primeira coisa que a gente diz assim: e se? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse tal coisa? E se não sei o quê? E Deus disse: nem em si, nem em si. Porque o ciclo entrou igual. Você pode não ter percebido, mas as mudanças estão acontecendo.
A igreja de Cristo está vivendo uma mudança neste momento, uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim. E essa mudança, essas alterações que Deus está fazendo, elas já vêm acontecendo 2, 3 meses, no máximo 4. E do mesmo jeito que quando acontece o fim do inverno e o começo do outono, a gente precisa sim estar atento, porque fácil você pega uma gripe, porque andava, como diz o gaúcho, andava pelado, agora pega um frio, fiquei ruim quando eu peguei uma gripe. Você se descuidou, passou o verão andando de pé no chão, parece índio, aí chega no outono, pisa lá no piso gelado, já pega uma gripe, já dói a garganta, você não percebeu que houve uma mudança. Deus está fazendo uma mudança na sua vida e você não está percebendo. Deus está promovendo uma mudança na tua vida e você não está atento. Você está olhando para o que está acontecendo, mas não está olhando para Deus que está promovendo essa mudança. E talvez daqui a alguns anos Deus vai olhar para a sua vida e Ele vai fazer um panorama da sua vida e vai dizer, ó, aqui eu fiz isso, aqui fulano entrou nesse ciclo, aqui ele terminou, aqui ele começou outro ciclo. Pare e pense. Agora o que você vai fazer? Sabe o que José fazia? Ele orava. Sabe o que Daniel fazia? Ele orava. Sabe o que Davi fazia? Ele orava. Davi engatou 20 anos de sofrimento, mas foi dividido em vários ciclos. Ele teve na caverna de Adulão, ele teve em outro lugar, ele teve em outro lugar. Teve dias que ele foi perseguido por Saul, teve dias que ele foi perseguido por exércitos. Cada ciclo ele viveu. Agora, não pense que com você é diferente. Deus tem um propósito para a sua vida. Espero que você não tenha entendido qual seja. E nesse processo de chegar ao propósito, Ele vai te empurrar em cada ciclo, te preparar para o propósito. Com José, a questão era a administração. Então José teve que administrar. Com Davi, a questão eram guerras. Então Davi viveu muitas guerras, treinou exércitos. Ele treinou exércitos. Ele tinha homens valentes, estavam desprezados. O que ele juntou, treinou aqueles homens. Homens que quando iam para a guerra, a espada colava na mão. Então o propósito de Davi, embora com uma mão houvesse uma espada e com a outra houvesse uma harpa, porque ele era um adorador. Mas a vida de Davi, você olha, sempre cercado de guerras, de batalhas. O propósito na vida de Davi era esse. O propósito na vida de José era a administração. O propósito na vida de Noé era construir a arca. E a vida dele foi isso. Derruba a árvore, prepara a árvore, coloca na arca. Derruba a árvore, prepara a árvore, coloca na arca. Construir aquela arca. Olhe para os personagens da palavra de Deus. O propósito na vida de Daniel. Daniel era um governante. Então, durante todos os ciclos da sua vida, ele acabou parando uma hora lá na cova dos leões. Deus tirou do bom e colocou no ruim. Agora a pergunta é: nesse exato momento, Deus está te colocando no bom ou no ruim? Ou Ele está tirando do ruim e colocando no pior? Você consegue entender o que está acontecendo agora na sua vida? Se você saísse do seu corpo e olhasse agora para a sua vida, o que está acontecendo agora na sua vida, na sua casa, e você fosse olhar de fora, você diria o quê? Talvez você chegue à conclusão, pastor, mas estava ruim, viu? Mas
parece que está pior. Então Deus tirou você do ruim e colocou no pior. Talvez você pare agora e olhe para trás e diga: olha, o senhor sabe o que faz os professores dele, para que você possa suportar as mudanças que eles estão fazendo na sua vida. Agarre-se com ele, busque nele. Não importa se é na casa, se é na cova, se é na fornalha, se é na cisterna, se é no poço. Não importa onde você está, porque a palavra diz: não importa para onde eu vá, onde eu queira me esconder, Deus sempre vai me encontrar. Eu nunca vou estar longe dele, a menos que eu queira estar longe dele. Eu posso fugir da presença dele, mas os olhos dele sempre vão estar sobre mim. Eu posso deixar de ser fiel, mas ele continuará sendo fiel. Então nessa noite, o meu conselho é que você se agarre no Senhor, exatamente como diz aquela canção muito antiga: segura na mão de Deus e vá. Suporte o processo. Se é para administrar, administre. Se é para construir arca, construir arca. Se é para governar, governe. Se é para ser um campeão de guerra, seja um campeão de guerra. Mas não fuja do propósito. Não fuja do propósito. Não fuja do processo. Essa é tua, é você e Deus. Amém? Vamos orar?